Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Por isso, vamos falar ao vivo com o Thiago Mastroianni, que está no aeroporto. Uma hora dessa o time já deve ter embarcado, né, Thiago? Agora me fala, não? Thiago fez um nãozinho ali com a cabeça, mas minha pergunta para você é outra, Thiago. Carlos Amadeu vai ter uma dor de cabeça danada para escalar esse time, né? Tem sim, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. Não deu nem tempo para treinar, viu? Jogadores que atuaram no sábado fizeram apenas trabalhos na sala de musculação e na sala de fisioterapia. 20 jogadores estão seguindo daqui a pouquinho para Curitiba. As novidades na relação: o Felipe Garcia, que estava machucado, não atua há muito tempo, está nessa relação de jogadores. O Meia Rui, o Vitória consultou o contrato do jogador, ele pertence ao Curitiba, mas não há nenhuma cláusula que o impede de atuar amanhã na partida das 7h15 da noite. Marcelo Xavier vai mostrar aqui jogadores do Vitória chegando aqui, descendo do ônibus, e daqui a pouquinho embarcam. A previsão é que o Vitória chegue às 7 da noite lá em Curitiba. Bom, 2 jogadores não vão ter como atuar amanhã. E são 2 jogadores titulares, o volante Baraca e o meia Felipe G2. A opção para o lugar do Baraca é o Léo Gomes, e o Rui pode ser a opção aí para o Carlos Amadeu, para o lugar do Felipe G2. Ele também pode colocar o ataque com o Anselmo Ramon, o Wesley e o Caicedo, pode voltar aí com esses 3 como titular. Bom, sábado o time empatou a segunda em casa, não marcou gols, mas também não sofreu gols. Mas o torcedor rubro-negro ficou na bronca, ficou chateado e surgiram as primeiras vaias ao técnico Carlos Amadeu. Vamos ver na reportagem. A evolução é clara se comparada ao início do campeonato. Mas 2 empates seguidos em casa, a torcida não perdoa. Vai a equipe, vai o técnico. Fui chamado de burro, né? Mas isso faz parte do contexto. Eu tentei acertar, eu tentei transformar o time mais ofensivo, mas reconheço que eu não fui feliz na substituição. E pensar que o técnico vaiado ganhou 8 dos 12 pontos disputados e ainda não perdeu. A gente tem que olhar os lados positivos. A gente tem que olhar o crescimento dessa equipe, a entrega desses atletas. Antes de Carlos Amadeu, o Vitória estava na lanterna da Série B. A gente não pode se empolgar. A equipe do Vitória vem de reconstrução. Alguns tempos atrás a gente estava na zona de rebaixamento. Época em que a defesa era o principal problema. O número de gols do Vitória em 13 jogos foram 26 gols levados, uma média de 2 gols por partida. Hoje nós temos 4 jogos sem levar gols. Exatamente os 4 jogos de Amadeu à frente do Leão. O treinador, que começou a carreira na base do próprio Vitória, assumiu o profissional, ganhou as 2 primeiras partidas, tirou o time da zona de rebaixamento, mas não ficou totalmente satisfeito com o rendimento. E eu tenho uma lucidez evidente que os 2 jogos que eu não tive o controle, eu venci o jogo. A estratégia para controlar o jogo foi mexer na equipe. E justamente as mudanças motivaram as críticas a Carlos Amadeu. Contra o América Mineiro, ele botou o Thiaguinho de titular no lugar de Caicedo, que vinha se destacando. E foi criticado após um 0-0 sem grandes chances de gol. Diante do Operário, o Vitória chegou bem mais, especialmente no primeiro tempo. Nós tivemos 7 chances de gol. Então, hoje, se nós tivéssemos feito 50% dos gols, 40% dos gols, a gente está dizendo que fez um bom jogo. Os 2 empates não foram só suficientes para a torcida mudar o comportamento em relação a um treinador que começou aqui mesmo no Barradão. Atletas da base também foram questionados, principalmente Nixon, ao entrar no intervalo no lugar de Capa, que assim como a equipe vinha de um bom primeiro tempo. Capa estava bem no jogo, não foi uma substituição técnica, foi uma substituição estratégica, colocando o Nixon para tentar tornar o time e aproveitar o apoio do Chiquinho. Bom, o tiro saiu pela culatra. Mal em campo, Nixon foi vaiado em alguns momentos que pegou na bola. Eu pedi um pouquinho de paciência só, né? Porque o Nixon, os meninos todos da base aí vem se dedicando todos os dias com a gente aí. Eu assumo a responsabilidade pela entrada do Nixon.
entendeu? Eu poderia, por exemplo, ter substituído ele, não fiz, porque eu não vou fazer isso com um jovem, um atleta, que é um ativo do clube, que tem potencial, entendeu? E que mais à frente vai estar recuperando e o torcedor vai estar aplaudindo. Agora, foi justo as vaias? Sim. O torcedor quer performance. O momento dele não foi de performance, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir. No último minuto, outro garoto da base, Heron, teve a chance do jogo. Só que o chute de canhota não deixou os rubro-negros contentes, assim como o segundo empate seguido por 0-0. Se a gente faz esse gol agora, Heron seria um grande herói, não é isso? Então a gente tem que ter equilíbrio nessa hora para a gente não ir nem para o herói e nem para o vilão. Uma reflexão que também pode valer para analisar um treinador em início de trabalho. O Amadeu, ele tá querendo o melhor pro Vitória, ele tá tentando, tá mexendo, tá colocando o que ele pensa. É um cara que veio com toda a vontade aí para fazer o trabalho dele, e a gente comprou a ideia e estamos todo mundo junto.